Se eu te disser que você é muito, muito, muito mais forte do que imagina, você acreditaria? No livro Nada Pode Me Ferir, David Goggins mostra como a nossa mente é capaz de suportar o inimaginável e que a dor, muitas vezes, é a nossa maior professora. Esse livro não só é um tapa na cara, como na verdade ele é um soco na boca do teu estômago, mas que te deixa muito mais forte e pronto para superar qualquer limite. E hoje eu vou te contar tudinho sobre ele. Inicialmente, eu preciso te contar quem que é o David Goggins, né, e por que esse livro é tão impactante. Ele é um ex-SEAL da Marinha dos Estados Unidos, ultramaratonista, palestrante e considerado um dos homens mais resilientes do mundo. Mas, como a maioria dos grandes homens, ele não nasceu assim, pelo contrário. O livro conta como ele enfrentou abusos, preconceito, pobreza, obesidade e traumas bem profundos e ainda assim transformou toda essa dor em força. Eu gosto muito desse livro. Ele não é só uma autobiografia, é uma aula sobre como pessoas comuns podem usar as dificuldades da vida como combustível para crescer. É sobre responsabilidade, superação e como construir uma mentalidade de aço, mesmo nos momentos mais difíceis. O capítulo 1 nos instiga e nos desafia a encarar a dura realidade. Ele conta um pouco sobre a infância de David Goggins, que foi bastante brutal. Ele cresceu num lar marcado por violência doméstica, por racismo, e com 8 anos ele presenciava cenas bem fortes de abuso do pai contra a mãe, que sofria agressões constantes. Ele também, o irmão também, e ele carrega traumas bem profundos desse período e demora muito tempo para conseguir enxergar esses traumas como um fortalecedor. Mas o ponto principal desse primeiro capítulo é que o Goggins encara a gente a encarar a verdade sobre a nossa vida como sendo o primeiro passo para a nossa transformação. Ele afirma que muitos de nós escondemos da dor, nos escondemos, né, das nossas dores, das nossas fraquezas, mas é que justamente ao confrontar essas fraquezas, que encarando essas fraquezas de frente, que a gente começa a construir a nossa força. Já no capítulo 2, ele traz a regra dos 40%, dizendo que a nossa mente nos engana, que um dos conceitos poderosos desse livro é justamente a regra dos 40%, que ele explica que quando você sente que chegou ao seu limite, seja físico, mental, emocional, na verdade a gente só usou 40% de toda a nossa capacidade total. E é justamente ao lutar contra esse nosso limite que efetivamente a gente percebe que ele está falando a verdade, né? Ele acredita que a nossa mente nos sabota, nos convencendo de parar antes que a gente realmente chegue ao nosso limite. Ele nos desafia a ignorar essa vozinha interna e chata, e descobrir o que existe além dela. E durante os treinos militares dele, maratonas, né, tudo que ele fez ao longo da vida de esforço físico, ele ultrapassou assim limites insanos mesmo. Ele correu 160 quilômetros mesmo com a sola do pé rachada, sofrendo dores assim absurdas, porque decidiu não se deixar vencer pela sua mente. Ele corria todos os dias 10 quilômetros para comer durante o treinamento dos SEALs com a patela quebrada. Ele fez o impossível, assim, né? E no capítulo 6, no 3, ele já nos ensina a usar essa dor como combustível, que é um grande aprendizado desse livro, que a dor não é uma inimiga, ela é uma ferramenta. E o Goggins nos ensina que os momentos mais difíceis da nossa vida, assim como foi na vida dele, podem ser a base monumental da nossa força, né? Que ele mesmo transforma esses anos todos de sofrimento em combustível para poder construir essa mentalidade imbatível que esse cara tem, que é incalculável. O poder da mente desse cara é muito forte. Ele diz a todo momento, toda dificuldade tem uma lição. O problema é que a maioria das pessoas foge da dor ao invés de aprender com ela. Muito forte, tá? Tem momentos muito fortes aqui desse livro. E uma frase impactante desse capítulo é: a dor é temporária, mas a glória é eterna.
O interessante desse livro é que quanto mais a gente lê, melhor ele vai ficando. O capítulo 4 é responsabilidade radical, ninguém vai te salvar. O Goggins aborda muito sobre a gente assumir a responsabilidade total e absoluta sobre a nossa vida. Ele não acredita em desculpas ou em colocar a culpa no passado, colocar a culpa nos outros. Ele diz que mesmo nas piores situações, nós mesmos somos responsáveis pela forma como a gente vai reagir a cada uma dessas dificuldades, desses problemas. Você não pode ser o responsável por tudo que aconteceu com você, mas é 100% responsável pelo que faz com isso. Essa é uma frase dele que me marcou bastante. E esse capítulo vai te fazer refletir sobre o quanto você está disposto a assumir o controle da sua vida, mesmo diante de todos os obstáculos. Não existe nada mais efetivo do que bater no peito e assumir a responsabilidade sobre o que você está escolhendo de errado. O capítulo 5, ele tem uma técnica chamada cookie jar, que é um pote de cookie, de biscoitinho, que ele era viciado em cookie. E o conceito é bem simples. Ele recomenda que você crie uma lista de todas as suas vitórias e momentos em que você superou alguma coisa difícil. Esse potinho mental é um recurso para você poder buscar forças em momentos desafiadores, mas escrito, que você possa visualizar e lembrar, porque a gente naturalmente esquece. E quando você sente que não vai conseguir continuar, lembra de tudo que já venceu antes. Dá uma lida, pesca os recadinhos no cookie jar, né? E lembrando disso, a gente se sente muito mais forte, né? E ele usava essa técnica durante as corridas de resistência, lembrando de tudo que ele já tinha enfrentado na vida e como que ele fazia para continuar. Ele tinha aquela lista bem marcada no cérebro dele. No capítulo 6, ele nos ensina a transformar a nossa raiva e os sentimentos ruins em ação. O Goggins acredita que as emoções negativas, como raiva, tristeza, podem ser usadas como combustível para ação. Ele mesmo, né, transformou o ódio, o preconceito que ele sofreu durante toda a vida em força para se recuperar. Mas ele alerta para a gente não deixar se consumir pela raiva, para usar ela como uma ferramenta e não como um fardo, não como algo que a gente tem que carregar a todo momento. E esse capítulo vai nos ensinar a como direcionar essa energia negativa para algo positivo e produtivo. E eu acho que quando eu me apaixonei por esse livro foi no capítulo 7, que ele fala sem atalhos, não existem atalhos, a transformação é diária. Isso é um lema da minha vida que não tem como a gente pular etapas. É o dia a dia que vai nos ensinar. E se tem algo que ele reforça isso, é que os atalhos destroem o nosso crescimento. Se você quer ser forte, se quer ser resiliente, quer ser bem-sucedido, tem que fazer trabalho duro todos os dias. Tu tem que batalhar todos os dias, lutar contra ti mesmo todos os dias. E ele fala como esse desconforto é essencial para a evolução. Se você está sempre confortável, nunca vai crescer. A disciplina é diária e é o que separa os fortes dos fracos. Se você tem disposição para enfrentar a sua zona de conforto, que a meu ver não é nada confortável para o nosso futuro, você já está no caminho. E uma frase marcante desse capítulo é: o sucesso não é sobre talento, é sobre trabalho duro e sobre dedicação. Por inúmeras vezes dentro do livro, ele não tem talento nato para alguma coisa, mas ele treina até ser o melhor ou um dos melhores. E no final, de nada pode me ferir, ele nos deixa com uma mensagem clara de que a gente é muito, muito, muito mais forte do que nós podemos imaginar. A dor, o fracasso, os desafios não são os nossos inimigos. Eles são parte do processo. E se você quer aprender a usá-los a seu favor, não existe nada que pode te parar. E se a história do David Goggins te inspirou, comenta aqui embaixo força e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Esse é um tipo de conteúdo que você não pode guardar só pra você. Não deixe de acreditar que a jornada é dura, mas você é capaz de superar qualquer coisa e se tornar mais forte do que jamais imaginou. Para um cara que perde 50 quilos em menos de 3 meses para realizar o sonho da vida, eu digo que a gente pode ir juntos nessa busca por nossa melhor versão. E se você quiser comprar essa obra, o link de compra tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo.